Olá, boa noite, amiga Ellen. Eu sou a Evanilde e hoje eu venho contar para vocês um relato que aconteceu com meu irmão Valdeci, ao qual chamamos de Ciso, quando ele tinha 17 anos de idade. Na época do ocorrido, já morávamos aqui em Curitiba, na Vila Áurea, e temos uma irmã, a Dega, que na época, casada com um casal de filhos, morava na Fazenda Rio Grande, que ficava na região metropolitana de Curitiba. Nessa fazenda onde ela morava, havia muito plantio e na época da colheita íamos lá para trabalhar, pois serviço nessa época era bem difícil. As pessoas falam, amiga Ellen, que a 2 quadras da fazenda onde minha irmã morava, havia um aras velho. Ele já estava abandonado e dizem que ele era assombrado. Todos que passavam por ali durante o dia se arrepiavam todinho e durante a noite ninguém se atrevia a passar por lá. Na época que isso ocorreu, amiga Ellen, o Ciso estava ali para ajudar na colheita de batatas e ele conta que em um sábado, ele, minha irmã e meu cunhado resolveram ir a um bailão que tinha próximo dali, que de ônibus dava entre 2h30 e 3 horas de distância. Bom, todos no baile, tudo ocorrendo normalmente, 10h30 da noite. A Dega chama o Ciso e diz para ele que era hora de ir embora, porque às 11 horas passaria um ônibus e que ele não ficaria ali, porque senão ele perderia o último ônibus, que passaria por volta de meia-noite, e de lá até a casa dela era um chão danado para caminhar. Mas ele disse que não, que ele ficaria ali conversando com os amigos e que iria embora no último ônibus. A Dega o advertiu, dizendo que ele iria perder a hora, iria se distrair conversando com os amigos, mas mesmo assim ele insistiu. Dizia que não, de forma alguma ele perderia o ônibus, não estaria a fim de fazer aquele trajeto todo a pé. Então, Dega e o seu marido foram embora e o Ciso ficou ali, conversando. Conversa vai, conversa vem, e em um determinado momento ele viu que todos estavam indo embora e então ele pensou: meu Deus, será que todos aqui vão embora nos ônibus das 11 horas? Ninguém vai ficar para o último ônibus? Então, ele resolveu perguntar para um dos organizadores do baile que horas era aquilo. E ele ficou sabendo que já eram 2h30 da manhã. Pronto, o Ciso perdeu o último ônibus. Em frente ao local deste bailão, havia um atalho que dava até a casa de minha irmã e por ele seriam em torno de 40 minutos caminhando. E neste atalho é que ficava o bendito Aras. O Ciso pensou: bom, se eu for caminhando para a casa de minha irmã, eu só vou chegar com o dia clareando. Ah, não, eu vou aqui pelo atalho mesmo. E quer saber? Não tem assombração nenhum ali. Vou pelo Aras. Lá se foi o Ciso. Ele conta, amiga Ellen, que neste trajeto, assim que ele se aproximava do Aras, haviam 4 mata-burros, e assim que ele passou pelo primeiro, imediatamente ele ouviu uma gargalhada horrível, e logo ele imaginou: pronto, isso é uma bruxa, isso é uma risada de bruxa, não tem condição de ser outra coisa. E assim que ele se aproximou do Aras, as portas dele começaram a ranger e bater ao mesmo tempo. E simultaneamente ele ouvia barulhos de corrente se arrastando ali dentro do Aras. Era uma coisa horrível. Ele conta que se arrepiou todinho, mas continuou a caminhar. E entre a sua caminhada eram barulhos de portas batendo e rangendo, correntes se arrastando e aquela gargalhada horrível que não cessava. Muito ao contrário, se aproximava cada vez mais. Se aproximando do segundo mata-burro, ele conta que ali tinha uma cruz. Ele viu uma cruz nitidamente ali, mas ele não teve medo. Ele passou a si mesmo, e a gargalhada de bruxa se aproximando dele. Ele atravessou o terceiro, e ao chegar perto do último mata-burro, apareceu ali diante dele uma cova. Sim, meus amigos, exatamente isso que vocês ouviram, uma cova ou um túmulo, e apareceu ali com terra remexida, e aquilo ocupava todo o caminho. Ele pensou: bom, eu preciso passar, porque se eu voltar,
Primeiro, eu vou ter que enfrentar aquela bruxa novamente e passar pela porta do Aras. Eu não quero passar ali. E vou ter que caminhar novamente, fazer todo o trajeto. E isso eu não vou fazer. Eu já estou aqui e vou terminar. Ele resolveu atravessar. E assim que ele botou os pés ali, ele sentiu seus pés se afundando no túmulo. E ele não sabia o que fazer. Só sabia que estava afundando e tinha que reagir rapidamente. Ele conta, minha amiga, que tirou forças não se sabe de onde e conseguiu sair dali. E a partir do momento que ele saiu, ele começou a correr e foi correndo sem olhar para trás. Faltava uma quadra para ele chegar na casa de minha irmã e ele foi correndo. Ele disse que corria, corria e não olhava para trás. Assim que ele chegou na porta da casa da minha irmã, ele esmurrou a porta, pedindo que ela abrisse rapidamente, pelo amor de Deus. E ela, com todo aquele alvoroço dele, abriu a porta perguntando o que estava acontecendo. E ele ali, sem fôlego, simplesmente caiu desmaiado. Na manhã seguinte, ele contou a ela o que havia acontecido. E ela o advertiu. Ela disse a ele que isso era culpa da teimosia dele, porque se ele tivesse vindo embora na hora que ela chamou, nada disso teria acontecido. O Ciso aprendeu a lição, meus amigos. Principalmente, ele aprendeu que não se deve zombar do que não se conhece. Por causa da sua incredulidade, ele viu ali as piores coisas naquele curto espaço de tempo. E eu garanto a vocês, nunca mais ele vai querer passar por isso novamente. O sobrenatural existe e ele está onde menos esperamos encontrá-lo. Boa noite.